Não é difícil entender porque Thomas Shelby é admirado. Cercado por dinheiro, influência, mulheres e uma incrível capacidade de fazer os outros se curvarem à sua vontade, esse é um personagem que esbanja poder em vários aspectos da vida. E esse é justamente o foco desse vídeo, explorar como o personagem entende e aplica o poder para conseguir o que quer. E não se preocupe porque esse vídeo não tem spoilers da última temporada que saiu na Netflix recentemente. Esse é o canal Analisando Personagens, eu sou o Alan, sou estudante de psicologia e por aqui nós falamos de psicologia relacionada ao mundo de séries, filmes, animes, jogos e atualidades no geral. Se você curte conteúdos como esse, já deixa o seu like para que a cada dia possamos trazer mais conteúdo e com cada vez mais qualidade para vocês. E agora vamos pro vídeo. Thomas é extremamente inteligente, no entanto, contraditoriamente, a primeira lei do poder que ele aplica é parecer alguém que não é tão capaz assim, se mostrando como uma pessoa fraca e submissa na primeira temporada, durante a saga em que os Shelby enfrentam o gangster Billy Kimber. Ele aparece como um mero capacho do criminoso. Nobody works with me. People work for me. Pick it up, Pikey. Sit down. Thank you, Mr. Kimber. Isso faz com que Kimber não tema sua presença por subestimar a capacidade de Thomas, criando a confiança de que ele é apenas alguém que não representa perigo e jamais chegará a desafiá-lo. Tom, ao mesmo tempo, elogia Kimber e o faz se sentir superior a ele próprio, com isso, reforçando a crença dele nas suas próprias capacidades e o deixando livre de qualquer temor de que será superado. Essa é a segunda lei, não ofuscar o brilho do mestre. Do contrário, ele se sentirá ameaçado e vai fazer todo o possível para impedir que você o deixe para trás. O personagem é sempre vago e enigmático nos seus planos. Normalmente nem mesmo seus aliados sabem a totalidade do que ele planeja e só conhecem as funções que devem cumprir para que tudo dê certo, próximo ao momento de agirem. Com suas intenções sempre ocultadas, ele pode fazer seus inimigos se confundirem ou focarem seus esforços em atividades que não o atrapalhem. Além disso, Thomas fala pouco, dando um ar misterioso às suas intenções. Com isso, ele parece alguém confiante do que diz e no controle da situação. Afinal, quando uma pessoa fala demais ou conta muitas vantagens, fica claro que existe algo a mais ali, o que geralmente pode ser alguém tentando disfarçar a sua insegurança ou esconder algo. E assim, Thomas segue as leis 3 e 4, ocultar suas intenções e dizer menos do que o necessário, respectivamente. Em conjunto às duas leis citadas anteriormente, sua linha narrativa em negociações é baseada na quinta lei, que é apelar para o egoísmo das pessoas. Ele encontra algo que as beneficiam e enfatiza as vantagens que elas terão em fechar um acordo com ele, de forma que todos vejam o que ele propõe como algo a beneficiar a si próprio. Uma vez na guerra, eu praticamente preguei um italiano numa cruz igual Jesus. Então não me venha aqui pra dizer que eu estou perdendo a guerra para um italiano de merda. Aquela guerra foi há muito tempo. Você precisa ser mais realista. Vou te oferecer 100 homens bons, todos armados, e um novo relacionamento com a polícia. Se tem um livro que Thomas Shelby leu, foi As 48 Leis do Poder. Nesse vídeo, eu vou citar 10 delas, como descrito no título, e até poderia recomendar que você comprasse e lesse o livro, mas pesquisando na internet, vi que ele está a mais de R$60, e é por isso que eu vou recomendar que você leia uma resenha dele sem pagar nada por isso, através de um aplicativo chamado Idiomos, em que ao mesmo tempo você pode treinar o seu inglês. Na Idiomos, você vai encontrar mais de 300 resenhas de livros, e entre eles, esses um pouco mais maquiavélicos, como As 48 Leis do Poder, e um clássico como O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Além disso, existem várias outras leituras de psicologia, marketing, finanças, desenvolvimento pessoal e muito mais. Tudo isso para que você aprenda o inglês ao mesmo tempo em que aprende novos conteúdos do seu interesse. Se você está vendo esse vídeo, clique no primeiro link na descrição e tenha acesso a uma semana gratuita com a Idiomos. Voltando ao Thomas, como sabemos, nem sempre ele foi esse homem extremamente poderoso. Ele foi se construindo com o passar das temporadas. Para trilhar esse caminho, precisou se associar com pessoas mais poderosas que ele no início e ir ganhando a sua confiança a partir dos resultados que ele trazia. Ou seja, a Lei 6, praticada por ele, é chamar a atenção a qualquer custo, mesmo que seja necessário chegar em uma festa de uma cidade inimiga espancando todo mundo para mostrar que você está ali e que não é mais um dentro da multidão. This place is under new management. By order of the Peaky Blinders.
ou até mesmo declarar guerra a um clã anteriormente aliado, como foi o caso da família Lee na primeira temporada, tudo para atrair a atenção e mostrar para Billy Kimber que ele poderia ajudá-lo. Por falar pouco, ele promete até menos do que de fato ele entrega, aplicando a sétima lei, vencer com ações e não com argumentos. É claro que criar uma linda narrativa pode ser útil para provar para as pessoas que você é capaz de fazer algo, mas são os resultados que você traz que contam no final das contas. Não adianta prometer o mundo e não cumprir a metade. Isso fará com que as pessoas não esperem muito de você e te subestimem, enquanto quando você supera as expectativas, se torna alguém admirado e respeitado por cumprir sua palavra. Outro aspecto de Thomas é que ele sabe muito bem como extrair a característica mais marcante de alguém e usá-la a seu favor. Enquanto ele libera Arthur como seu cão raivoso para manter todas as ovelhas sob controle, e Polly é utilizada como uma ótima conselheira, ele concentra o poder em si mesmo, ao ponto em que seus inimigos veem todo o potencial como emanado do próprio Thomas Shelby, desconsiderando toda a estrutura que o mantém de pé. A Lei 8, utilizada aqui, não é ética e, na minha visão, eu particularmente não usaria, mas ela é aplicada o tempo todo por pessoas poderosas, que é fazer as pessoas trabalharem para você, mas sempre levar parte do crédito por isso. É claro que sujeitos como Elon Musk, Jeff Bezos e por aí vai, tiveram seus méritos em construir tudo o que construíram, mas são pessoas que têm vários outros indivíduos e circunstâncias por trás da sua ascensão ao poder. No entanto, disfarçar esse detalhe faz parecer com que sejam pessoas mais inteligentes e com maior autoeficácia do que de fato possuem. Isso alimenta o poder que construíram ao ponto de que a própria noção coletiva de que eles são gênios intocáveis, acima dos meros mortais, seja o suficiente para que suas ações afetem todo mundo, pelas pessoas se deixarem influenciar por suas opiniões. Quem conhece o mercado de criptomoedas sabe que eu não estou exagerando. Basta um tweet de Elon Musk para o Bitcoin e outras criptomoedas ganharem ou perderem bilhões em valor de mercado. A mesma figura emblemática é construída ao redor da imagem de Thomas Shelby. Ele por si só se tornou um elemento que, ao mesmo tempo, é sinônimo de inteligência, força, estratégia e ousadia, mesmo que uma certa parcela disso venha graças às pessoas que estão ao seu redor. O poder atrai não somente inimigos, mas também aliados. Com seu sucesso, as pessoas querem estar perto de você, se associar a você, e Thomas vai construindo uma grande quantidade de pessoas e organizações que ele pode contar com o passar do tempo, como a família Lee, políticos do parlamento britânico, Alf Solomons, e ganha até mesmo a confiança de Winston Churchill. A Lei 9 aqui é não se isolar. Afinal, você precisa de aliados e eles foram responsáveis por ajudar ou salvar Thomas mais de uma vez. Porém, escolher os aliados com cautela é obviamente necessário, ao mesmo tempo em que não confiar totalmente neles também é uma atitude inteligente, já que existem pessoas que vão se associar a você, não porque gostam de você, mas porque você tem algo a oferecer. E é por isso que a 10ª lei é não confiar totalmente nos seus aliados e não se tornar completamente dependente deles. Essa é a única lei de todas as 10 que o personagem não cumpre com tanta eficiência, já que ele é traído várias vezes e todo o desfecho da 5ª temporada gira em torno disso. E essas foram as 10 leis do poder aplicadas por Thomas Shelby em Peaky Blinders. Obrigado por assistir o vídeo, eu peço que você deixe o seu like e se você não é inscrito, vai se inscrever agora. Comente algum ponto que chamou a sua atenção ou mesmo a lei que eu não citei. Como já dito, o livro de Robert Greene descreve 48 leis e você consegue ver a resenha dele de graça clicando no primeiro link na descrição e tendo acesso a uma semana grátis no aplicativo Idiomas, enquanto aprende inglês para garantir o seu desenvolvimento, um emprego melhor e, é claro, saber inglês é sinônimo de poder. Um grande abraço e até a próxima análise.